Vocês me conhecem pela minha música, pelo meu trabalho com os Titãs, mas poucos sabem que eu passei 8 anos no exílio com a minha família. Em 1964, Almino Afonso aparece em 14º lugar em uma lista que suspende, por 10 anos, os direitos políticos de 102 brasileiros. Ficou no exílio por 12 anos. Uma parte desse tempo foi acompanhado pela família. Almino Afonso tem 4 filhos e um deles sou eu. Pai, durante muitos anos a gente conviveu com a palavra exilado. Sempre me perguntei o que é que isso significa e queria saber de você que significado essa palavra tem, o que significou para você o exílio político. Um drama marcante, porque os fatos se deram de maneira necessária logo que triunfou o golpe de Estado em 64 e se instalou um regime militar, uma ditadura sem nenhuma dúvida. E por um conjunto de fatos que a mim e a tantos outros estavam profundamente ligados às lutas sociais no Brasil, era inevitável que nós teríamos aqui uma situação submissa ao valor preponderante das armas e, portanto, capaz de tudo. Tortura, prisão, até morte. Por isso, tantos e tantos optamos pelo exílio. Por conta disso, me vi na contingência de ir para o exílio, saindo do nosso país logo após o golpe, portanto, ainda em junho de 64. Primeiro na Iugoslávia, logo depois no Uruguai e, por fim, no Chile, onde ficamos já com a família 8 anos. E mais um pouco no Peru, outro tanto na Argentina, até poder vir. Mas eu destaco, Sérgio, o momento do nosso reencontro, porque, por dificuldades econômicas, eu não pude levá-los comigo de imediato. Então passei 1 ano e 6 meses longe de vocês. Quando foi possível levá-los, de imediato foi a alegria de vocês irem conviver comigo no Chile. Eles estão marcados, aqueles instantes, de uma maneira indelével. Indelével. Vocês chegaram no dia 6 de janeiro de 1966. Mas levei-os para a casa que eu tinha alugado. Por coincidência, uma casa geminada ao lado do Paulo Freire, esse grande pedagogo, essa figura extraordinária da nossa vida social e cultural. E ele chega com a sua família, Dona Elza, as 2 filhas, os 2 filhos que se tornaram grandes amigos de vocês. Um marcante, já que nós estamos aqui num clima em que necessariamente vamos falar das músicas, que você encarna tanto já na nossa história cultural. Eles chegam cantando, todos eles cantando. Qual era a música? É uma música, eu acho, deliciosa. Não sei cantar. Se eu cantar é uma vergonha e eu não vou envergonhar você, que é um triunfante. Era a letra, eu sei, dizia assim: que grande que viene el rio, que grande se va la mar. Se ele escute, me lamento, como triste não há de estar. Era uma música de origem colombiana, me dizia o Paulo Freire, em homenagem ao rio Madalena, mas dizia o Paulo Freire, agora para nós é em homenagem ao rio Amazonas. Esse foi o nosso encontro, eu diria, alegre no paradoxo da vida, porque aquele instante foi assim, um marco divisório. Entre 1 ano e 6 meses de amargura para mim, e para vocês e para a sua mãe, as dificuldades extremas, e ali o nosso encontro, que foi admirável. A gente ouvia muita música no Chile, músicas do folclore chileno, de artistas chilenos e coisas, saudosamente coisas da música popular brasileira. Eu lembro de uma em especial, quando a gente era pequeno, que a gente costumava cantar, que era o Se Vas para Chile, porque é uma música que fala do forasteiro, de como o Chile recebe bem o forasteiro, né? E que pra gente tinha um significado especial.
Vamos cantar um pedacinho dela comigo? Eu não sei cantar. Vou te dizer uma coisa que pode ser brincadeira, mas é verdade. Eu sempre adorei serenatas. Meu tempo de jovem em Manaus, eu participava de quem organizava as serenatas. Mas meus amigos diziam, mas não cante, porque eu desentoo. Então vamos desentoar comigo aqui. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada. La adornan las parras, la cruz un estero y al frente hay un sauce que llora porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le digas a ella que de amor me muero. Bravo! Durante esses anos de exílio, eu sempre tive uma curiosidade em saber como é que era a relação dos exilados com o Brasil. Quer dizer, como vocês obtinham informação, qual era a relação de vocês com o Brasil, se vocês planejavam voltar e se o exílio não era também uma forma de resistência. Sim, era uma forma de resistência. Que outra podíamos ter? Pelas armas? Não. Pelo silêncio amargurado? Não. Éramos todos ainda homens jovens. Tínhamos tido uma militância política de realce na nossa terra, comprometidos com causas transformadoras. Como ignorá-las? Então a nossa marca no Chile, eu te diria, foi, primeiro, a da solidariedade entre nós. Muitos chegamos lá com desamparo econômico, muita dificuldade, alguns extremas. Então nós nos cotizávamos. E todos, à medida que se empregavam, tinham um compromisso de criar meios para que aqueles que chegassem fossem abrigados decentemente, etc. Esse é um ponto de solidariedade que foi admirável na nossa experiência humana. E a outra, de começar a ver, pela forma que nos foi possível, a tragédia brasileira. Onde de imediato essa tragédia passou a impor-se? Pela tortura, pelas prisões, pelas injustiças mais cruéis. Nós recebíamos manifestações desse tipo por escrito dos mais diferentes setores. E criamos então no Chile, esses exilados, uma comissão chamada Comissão de Denúncia de la Repressão em Brasil. E com esses informes, nós criamos um jornalzinho que mensalmente era editado, chamado Frente Brasileiro de Informação. Certo. Editávamos, era uma forma de nós comunicarmos à população chilena o que era a tragédia brasileira, e ao mesmo tempo foi num crescendo de busca dessas informações que nós chegamos a editar um livro. Editamos um livro chamado exatamente Brasil, Repressão e Tortura, cujo autor é um nome inventado, obviamente, Rodrigo Alarcón. Foi editado em espanhol, no Chile, e foi editado depois nos Estados Unidos, na França, na Europa. Quem sabe em algum momento possamos reeditá-lo aqui. Que era um livro que era um texto de denúncia dos fatos que vinham acontecendo no Brasil. Rigorosamente documentário de coisas que se fizeram neste Brasil, que envergonha a nossa história política e humana na nossa terra. Este foi um trabalho de denúncia nossa constante. Sérgio, chegamos a mandar, num certo instante, para o UTAN, que era o secretário-geral da ONU naquela época, um testemunho nosso subscrito por centenas de personalidades do Chile. Ou seja, nós cumprimos um papel de denúncia da tortura, da repressão, da ruptura total das liberdades na nossa terra. Essa foi a grande tarefa nossa, além de sobrevivermos, claro, recriarmos a alegria da vida familiar
e sonhávamos regressar. Isso era um sonho permanente. Esse era o sonho permanente. Nunca, o pensamento de viver fora do Brasil não existia. Nunca, filho. Deixa eu te dizer, a cada Natal o abraço entre nós era: no próximo ano será no Brasil. Me emociona. Mas era assim. Você acabou se tornando involuntariamente um especialista em golpe militar, né? É dramático. A gente, logo em seguida, enfim, no fim da nossa parte do exílio, acabou acontecendo o golpe militar em Santiago, no Chile. Por quantos golpes militares você passou? Primeiro foi o nosso. O nosso que até agora falta o país relembrá-lo na dimensão trágica que foi. Durante muitos anos, o que se ventilou como razões do golpe é uma infâmia, é uma mentira. Me perdoe a vaidade de dizer, eu estou lançando um livro onde eu narro, não como historiador, eu não sou historiador, mas como um depoimento de como vivia aqueles quadros. Mas, enfim, foi o golpe aqui no Chile, que hoje está comprovado o quanto os Estados Unidos entraram nisso. Desde a provocação de criar o clima, a conspiração e até a ação militar, com a famosa Bradensan. Depois disso, foi o Chile, né? O dramático do Chile. Quando nós pudemos, a primeira fase que nós estávamos lá, era o governo democrata cristão do Freire. Era um governo democrata cristão, eu diria progressista, muito progressista. Realizou um começo de reforma agrária ampla. Aí vem Allende com a sua grande mensagem de um socialismo democrático. Depois vem um golpe pelo Pinochet. Pinochet, que tinha 2 filhos, que era o colega de você no colégio. Escola da gente, é verdade. Não é verdade? É verdade. O Pinochet, que se tornou o grande ditador, tinha 2 filhos, que eram teus colegas. E ele participava daquelas reuniões de pais, onde eu ia, porque era pai. Né? E ali eu conheci o Pinochet de perto, na normalidade de uma reunião de paz. Logo mais 2 meses depois ele era o ditador. Veja como a vida é cheia de coisas curiosas. Bom, daí o Chile. O drama, eu diria 1000 vezes pior do que o nosso, sob certo aspecto. Porque o que mataram no Chile não tem graça, não tem graça. Bom, depois do Chile, já que o golpe não nos permitia continuar no Chile, vocês voltaram. Eu fui para o Peru. Ali eu fiquei durante um ano até um pré-golpe sobre um golpe militar. Bom, aí fui para a Argentina, quando abre o processo político na Argentina com a volta do Perón. Logo mais era a mulher dele que assumiu o governo quando ele morreu, e logo mais, à noite eu abro o rádio, até por hábitos, era já o golpe contra a mulher do Perón. E aí foi a outra tragédia que vocês viram de perto, que vocês iam lá a cada 6 meses vocês iam lá me visitar. Então eu fiz um curso intensivo de golpe de Estado. Eu acho que fez pós-graduação. Pai, você acabou de falar da solidariedade que existia entre os brasileiros no exílio e tudo mais. E a nossa casa recebeu muitos desses exilados durante o período que a gente permaneceu lá. Eu queria que você lembrasse especificamente do período do encontro, da ida para o exílio do Geraldo Vandré. Como é que isso aconteceu? Que lembrança você tem disso? Curioso você lembrar o Vandré. Uma figura, para mim, admirável. Mas o curioso é que ele chega e vai direto para nossa casa. Lígia, por acaso, tinha feito uma bela macarronada nesse dia e ele soube prová-la com muito gosto. Soube aproveitar. Qual é o lado marcante desse período? É que o Vandré imediatamente incorporou-se na alegria cultural do Chile e passou a produzir músicas dele em espanhol. Não sei que fim levaram. Não sei se alguma vez foram editadas, mas eram lindas, não é? E o Vandré, porque tinha essa importância toda, essa alegria, que era válida para qualquer exilado que chegava. Mas a dele é que tinha aquela música excepcional, não é? Eu me lembro que quando nos chegou o disco com a música do Vandré, e nós sentados na casa de alguém no chão,
a tomar um bom vinho, que foi um bom hábito que eu aprendi no Chile. Ao ouvir aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Era um convite à resistência. Era um convite a nos dizer, não se curve, não nos curvemos. Um dia será. Se era ou não, é outra história. Mas isso nos alimentava enorme. E isso quem nos deu foi esta música do Vandré, quando nós ouvimos. Me recorda até a dificuldade de nós aceitarmos que ele não tivesse o primeiríssimo plano ao lado do Chico, ao lado de outros, quando ele tinha, naquele momento, já uma grandeza, eu acho, enorme. Eu acho, até a gente pode tocar aqui um pouquinho dessa música e lembrar. Que beleza. Vamos ver se você canta comigo dessa vez. Beleza. Volto a dizer que não sei cantar. E eu vou te falar uma coisa curiosa, que eu tocando essa música, óbvio que eu conheço há muitos anos, mas ela tem uma coisa curiosa, porque a gente estava falando, antes de começar o programa, da Joan Baez, daquela música folk songs dos Estados Unidos, de protesto, que começou a partir de 63, 64, e da própria música chilena, da música latino-americana de protesto, né? Essa música do Vandré, para mim, ela tem elementos dessa música latina de protesto, porque ela é num ritmo ternário, que não é uma coisa da música brasileira. Me pergunto se ele já não teria sido influenciado por essa canção de protesto da América Latina. Quem sabe? Não sei. Vocês aqui vão julgar. Vou cantar um pedacinho dessa aqui. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A alma veio. O fato de você ter saído do Brasil, você ficou com algum ressentimento em relação ao Brasil? Vontade de não voltar mais ao Brasil? Em algum momento isso aconteceu? Ou pelo contrário, só aumentou a Nunca, teu meu amor filho, pelo honestamente, país? nunca. Eu tenho a impressão que é nenhum dos exilados, nunca. A raiz é muito profunda. E à medida que a distância nos separa, mais nos aproxima. É um paradoxo, talvez. E você começa a reconhecer grandezas que a gente de perto talvez não veja, não é? Você chegou a ser ameaçado pela AAA quando você estava no Não, eu Argentina? nunca tive diretamente nenhuma ameaça a mim. Mas o presidente João Goulart tinha, não é? E eu vi em redor o quanto isso era abrangente em relação a outras lideranças, não eu, a outras lideranças da América Latina, como, por exemplo, o ex-presidente da Bolívia, JJ Torres, que estava exilado lá e eu já o conhecia do exílio no Chile. Eu encontro o JJ Torres num café, tomando um café, e nos comprometemos de no dia seguinte almoçarmos na casa dele. Não pude ir, porque no dia seguinte ele estava assassinado, não é? Ali naquele meu apartamento, na rua Acevedo, onde você esteve tantas vezes, ali é uma quadra de onde eu morava, o general Pratos foi assassinado, não é? Ele, a mulher, com uma bomba que jogou o carro para as altas. Ou seja, era um clima de absoluta insegurança. E gradualmente a esquerda também passou a responder. Até que um dia, eu chegando à minha casa, vejo que estão saindo pessoas a gritar e outras pessoas a carregarem um homem, jogando numa espécie de camburão. Uma tragédia visível. Era um dos maiores cientistas políticos da Argentina. Silvio Frondizi era um cientista político de relevância, era marxista, acabava de ser preso, levado, eu vi, no dia seguinte estava morto, assassinado.
Nesse quadro de confronto, sem horizonte de quando aquilo acabava, não tinha horizonte. Aí, de repente, eu disse para mim, quase uma frase brincalhona: se eu tenho que ser assassinado, que eu seja falando português, né? Decidi vir. Vim, eu diria na audácia. Eu não aguentava mais aquilo. Você chegou em que aeroporto aqui no No Brasil? aeroporto de Congonhas. Em Congonhas. E tem um episódio ali marcante também. Quando eu chego, ou na fila, se apresenta o Dr. Tuma, que era diretor do DOPS naquela época. Se apresenta a mim e diz: eu sou o diretor do DOPS, esses aqui são representantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Era a corte da repressão. Recepção de chefe de Estado. Era, exatamente, era como se tivesse sido recepcionado. A corte da repressão. Ali, e me diz: o senhor vai ter que nos acompanhar, sair da fila. Aí se aproxima de mim uma figura que eu tinha amizade com ele desde a juventude, Dr. Adib Jatene. Esse grande cirurgião, mais do que famoso, não é? Mas me espantou, porque eu digo: será que o Adib aderiu e está nesse grupo? Que vergonha, que tristeza! Foi a minha reação. Ele se aproxima e diz: Almino, eu estou aqui representando o comandante do 2º Exército, exatamente para garantir que você não será torturado. Mas não impedia de ser preso. O torturado era, pelo menos ali eu não seria. Outro espanto para mim. Depois ficou claro. Ele tinha feito uma cirurgia desse general e tinha ganho um tipo de relação, dizem que A gratidão. acaba sendo muito profunda, e obteve dele só isso: que ele não seja torturado mais. Pois ali ficamos 4h30 entrevistados, ou melhor, inquirido, da maneira mais cretina. Puseram o Adib numa antessala, ele ficava vendo que eu não estava sendo agredido. E foram, durante 4h30 de bobagens, isso, aquilo outro, enfim. E assim eu cheguei a São Paulo. Dr. Adib Jatene foi de uma gentileza, ele carregando a minha mala para me levar para casa. Porque vocês não puderam entrar para me ver, porque o Dr. Tuma não deixava nem você, nem meus amigos, né? Aí tivemos aquela festa em casa que eu nunca posso esquecer, né? Acho que a nossa conversa está acabando por aqui. Foi um prazer enorme lembrar essas histórias todas da tua vida, da minha vida também. E acho que para todo mundo que está assistindo ao programa também, ver esse entrelaçamento entre culturas, encontros, desencontros, reencontros, que acho que é tão rico e enriquece a vida de qualquer um. Eu aqui agradeço a alegria de estar ao seu lado e desse programa que, pelo que eu percebo, faz realmente uma contribuição para que nós saibamos que não podemos tolerar que nada que nos leve a uma ditadura, seja de quem for. Para ser claro, nem a direita nem a esquerda. Quero as grandes transformações sociais, respeitar as liberdades públicas e os direitos humanos. Com a ditadura, nunca mais. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações,
Pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora.